Oi, gente! Estamos de volta. Vamos continuar aí o estudo sobre a membrana plasmática. E o módulo 3 é o comecinho do estudo da permeabilidade celular, né? Que vai tratar aí dos transportes através da membrana plasmática. Vamos lá? Antes de tudo, vamos pensar em uma questão lá estudada na química, né? Que é a questão da solução. Uma solução, ela é composta pelo solvente. Aqui na biologia a gente vai sempre usar o solvente universal, que é a água, né, para falar sobre os processos da célula. E a solução também apresenta soluto. E a gente vai falar se uma solução é mais concentrada ou menos concentrada, de acordo com a quantidade de soluto presente lá naquela solução, certo? Quais solutos são importantes aqui para a gente estudar? A gente vai estudar gases, oxigênio, gás carbônico são solutos. A gente vai falar sobre a glicose, que também é um soluto, açúcar, né? A gente pode pensar em íons que estejam lá, desculpa, nesse solvente. Então, vamos lá. Primeiro, quais são os tipos de transporte que a gente pode encontrar através da membrana plasmática? O primeiro tipo é chamado de passivo. Por quê? Porque ele é a favor do gradiente de concentração. O que significa isso, professora? Significa que os solutos, ou o solvente, né? Eles conseguem atravessar a membrana plasmática e eles sempre vão do meio onde estão mais concentrado para o meio onde estão menos concentrado. Isso acontece naturalmente e por isso a gente fala que nesse processo não existe gasto energético, sem gasto de energia. Por isso que ele é um transporte passivo. E nós temos 3 tipos para estudar na aula de hoje: a difusão simples, a difusão facilitada e nós temos a osmose também. 3 transportes passivos através da membrana. Temos também a classificação dos transportes ativos. Por que ativo? Porque agora vai ser contra o gradiente de concentração. Ou seja, essas moléculas têm que atravessar de onde elas estão menos concentradas para onde elas estão mais concentradas. Isso vai demandar energia. Então, a célula vai gastar energia para esse processo acontecer. Por isso que ele é chamado de processo ativo. E a gente só estuda um exemplo de transporte ativo, que é a bomba de sódio e potássio. E nós temos como terceiro tipo de transporte, aí, através da membrana, os transportes que são chamados de em quantidade ou endocitose. Nesses processos, grandes vesículas vão se formar. E a gente vai estudar 2 na aula de hoje, fagocitose e a pinocitose. Tudo bem? Vamos lá. Vamos falar primeiramente sobre a difusão simples, transporte passivo. Por que passivo? Porque a molécula vai do meio onde ela está mais concentrada para o meio onde ela está menos concentrada, certo? E esse transporte ele vai acontecer através da bicamada de lipídios. Então, nós temos lá, né, na membrana plasmática, a estrutura predominante, como a gente viu na semana passada, eram os fosfolipídios, e a difusão simples vai acontecer através deles. E os exemplos principais para vocês guardarem são os gases da respiração, aí, O2 e CO2, gás oxigênio e gás carbônico, são solutos. E o meu esqueminha, vamos pensar que essas bolinhas roxas são moléculas de oxigênio. Percebam, eu só representei a bicamada lipídica aí de uma forma bem simples, dividindo o meio extracelular do meio intracelular, e nós estamos percebendo uma maior concentração no meio extracelular. Então, tem bem mais oxigênio fora da célula do que dentro. E isso faz com que essas moléculas de oxigênio, sem gastar energia, atravessem a bicamada lipídica e entrem na célula. E aí, essas concentrações elas podem se igualar. Tudo bem? Segundo tipo de transporte que a gente vai falar, também um transporte passivo, é chamado de difusão facilitada. Também é um transporte passivo, então as moléculas vão do meio onde elas estão mais concentradas para onde elas estão menos concentradas. Só que agora, a facilidade que acontece aí nessa difusão é a presença das proteínas na membrana e é através das proteínas que as moléculas conseguem atravessar. Então, olha só, principal aí você vai ver também que nos exercícios sempre aparece
é a glicose. A glicose também é um soluto, né? Então, reparem que no meu esquema, novamente, o meio extracelular e o meio intracelular estão separados por uma membrana, mas agora, além dos fosfolipídios, eu incluí também estruturas azuis, que são as proteínas, de uma forma simples, né, minha gente? E aí, olha só, a glicose, desenhadinha em amarelo, ela consegue atravessar essas proteínas, porque ela estava mais concentrada fora da célula inicialmente, né? É basicamente isso. A gente pode pensar que nessa difusão facilitada é possível a presença de dois tipos de proteínas diferentes. Nós temos um primeiro tipo de proteína que é chamada de carreadora ou permease. Vejam bem nesse esquema, né? A glicose agora está como rosa, uma bolinha rosa, e ela está no meio extracelular, mais concentrada. Ela se encaixa ali naquela proteína. Aquela proteína, ela muda a sua conformação e agora a gente percebe a entrada da glicose. Agora a glicose está lá no meio intracelular. Tudo bem? O segundo tipo de proteína que a gente pode encontrar são as proteínas canais ou porinas. E essas proteínas, elas não ficam mudando de conformação. Elas têm, principalmente, né, um canal para a entrada das moléculas. Nesse caso, a gente está vendo aí íons que têm a responsabilidade de atravessar a membrana através dessas proteínas. Essas proteínas, elas podem ser ativadas também. Tem algumas que são ativadas por ligantes, então alguma molécula tem que ligar nela para ela se abrir. Algumas são ativadas pela voltagem da membrana plasmática. Então, toda vez que existe lá uma mudança de polaridade da membrana, que a gente vai estudar bem no sistema nervoso, essas proteínas podem se abrir, enfim. Existem infinidades aí de proteínas do tipo canal nas nossas células. Minha gente, agora eu trago aqui um esquema para a gente da osmose. Dentre os transportes passivos, os três, difusão simples, facilitada e a osmose é a mais cobrada, com certeza. Não exatamente aqui na biologia celular, mas vocês vão perceber que ao longo do ano a gente vai estudar na botânica, a gente vai estudar na biologia animal, vários processos nos quais a osmose aí vai ter um papel muito importante, um papel principal. Então, vamos entender bonitinho esse processo. Bom, vai ter uma diferença aqui, ó. A gente vai agora ter um transporte do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Mudou, professora? Mudou. E por que que não é um transporte ativo? Por que que ainda não tem gasto de energia? A gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Falar sobre concentração significa pensar, como eu disse lá no comecinho da aula, na quantidade de soluto. Só que agora eu não estou preocupada com a quantidade de soluto, o transporte do soluto não. Vocês vão entender o porquê. Esse transporte acontece através da membrana que a gente chama de semipermeável. Por que ela é semipermeável? Porque ela só permite a passagem de água. E a água é um solvente. Estão vendo? Apesar da nossa classificação de solução ser feita a partir do soluto, agora a gente está pensando em transporte de água, em transporte de solvente. Por isso que vai do menos concentrado para o mais concentrado. Com o esquema isso vai ficar mais simples. Reparem o esquema aí que eu produzi para vocês. Vejam que do lado esquerdo nós temos aqui um meio que a gente pode chamar de meio A. Vou escrever aqui. E esse meio A, ele é um pouco concentrado. E a gente pode classificar esse meio como hipotônico. Hipo é de pouco, né? Menos. E aí, ele está menos concentrado. E percebam aqui do outro lado, que eu vou chamar de B, nós temos um outro meio, que é um meio mais concentrado agora, né? Meio menos concentrado é hipotônico, meio mais concentrado, como é que a gente pode chamar? Hipertônico. A osmose vai acontecer. Então, tem que ser uma membrana semipermeável aí, para separar esses dois meios, né? Agora, a osmose começa, a gente vai ter a passagem de água do meio menos concentrado, hipotônico, para o meio mais concentrado. Até quando? Até que essas concentrações se igualem. Aí a gente pode falar que A e B agora estão isotônicos.
eles estão com a mesma concentração. Tudo bem? Então, passagem de água do meio hipo para o meio hiper, do meio menos concentrado para o mais concentrado, até que tenha aí, até que se igualem as concentrações, né? Que a gente possa chamar esses meios de isotônicos. Na prática, isso vai ficar mais fácil, então a gente vai pensar no efeito prático disso em hemácias. Olhem só aquele esqueminha lá em cima que mostra pra gente o que eu acabei de explicar, né? Inicialmente tem uma solução hipotônica e uma solução hipertônica separados. A água atravessa essa membrana semipermeável e o meio hipotônico não existe mais, o hipertônico também não. Agora a gente vê que os dois estão isotônicos. Bom, vamos pensar nas hemácias. No laboratório a gente consegue fazer isso com muita facilidade. A gente pode pegar uma hemácia e colocar no meio hipotônico. O que seria um meio hipotônico no laboratório? A gente pode pegar a água e colocar essa água num destilador. Este destilador tira todos os sais da água. Então, ela fica pouco concentrada, né? Menos concentrada do que a água que a gente bebe, do que a água que tem dentro do nosso corpo, enfim. E aí, minha gente, quando a gente coloca a hemácia nessa situação, a hemácia enche de água e ela estoura. É o que a gente pode chamar, né? Como é uma lise, uma quebra da célula, a gente pode chamar esse processo de hemólise. Por quê? Porque o meio hipotônico perde água, né? E o meio hipertônico ganha água. Se o meio extracelular é hipotônico, a água vai sair do meio extra e vai para o meio intra. A água vai entrar na célula. E se a gente coloca agora num meio isotônico? Nada acontece, né? Não vai ter modificação aí nessa hemácia. E se a gente coloca ela no meio hipertônico? Como eu faria um meio hipertônico? Fácil, pega a água e mistura com sal. Deixa essa água bem concentrada. A gente percebe que, nesse caso, acontece um processo chamado de plasmólise. A célula murcha, fica bem pequenininha e ela perdeu a água, né? Então, agora a célula é hipotônica. O meio é hipertônico, a água sempre vai do hipo para o hiper, a célula perde água. Vocês vão ter que sempre pensar nisso para resolver os exercícios também. Agora a gente pode falar sobre exatamente isso, né? Vamos fazer esses exercícios juntos? Então, olha lá. Exercício de 2019. A membrana plasmática é considerada semipermeável devido à sua composição lipoproteica. Essa semipermeabilidade é seletiva, o que resulta em importante controle dos materiais que entram e saem da célula. A passagem de moléculas de água através da membrana acontece em proteínas transportadoras, que atuam como canais de passagem, e ocorre no sentido do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Esse processo denomina-se, e aí, minha gente, tá fácil, hein? Essa é a osmose, né? Passagem de água do meio menos, que a gente pode chamar também de hipotônico, para o meio mais, que a gente pode chamar de hipertônico. É isso. Exercício número 2. Analise o esquema que ilustra a passagem de substâncias que ocorre através das membranas celulares. A seta rosa indica o fluxo do solvente. O que seria o solvente aí? É a água, né? Então, a molécula de água, representada nas bolinhas azuis, e a molécula de glicose, representada aí na estrutura verde. O transporte ilustrado é classificado como? E aí, minha gente? Transporte de solvente é um transporte passivo. Olha o que diz a letra D. Passivo, pois ocorre em função das tonicidades diferentes entre os meios. Quando a gente fala hipotônico, hipertônico, tonicidade é concentração. Então, letra D aí no exercício número 2. Bora ver o 3. A figura ilustra um dos tipos de transporte de substâncias através da membrana celular. Então, agora tem moléculas de gasosas atravessando a membrana. E que parte da membrana está sendo representada aí? A bicamada lipídica. Tal processo ocorre nas células sanguíneas e nas células que revestem os alvéolos pulmonares, possibilitando. E aí, minha gente? Letra A. Entrada de gás oxigênio na hemácia a favor do gradiente de concentração. Já tá ótimo esse exercício A, né? Então, vai ter o gás oxigênio no sangue, que foi absorvido, né?
e esse gás oxigênio vai entrar na hemácia, tá mais concentrado no sangue do que dentro da hemácia. Vai ser a favor do gradiente de concentração. Exercício 4. A difusão facilitada e o bombeamento de certas substâncias pela membrana plasmática são dois tipos de transporte celulares que apresentam em comum. Então, difusão facilitada e o bombeamento de substâncias pela membrana plasmática. Letra A. Participação de proteínas da membrana? Sim. O único problema é que a gente ainda não falou sobre o transporte ativo, que é esse bombeamento que foi citado, né? Na próxima aula a gente vai falar especificamente dele. Mas, como eu já disse, transporte ativo é contra o gradiente e precisa, portanto, de gasto de energia e também precisa de proteínas lá na membrana, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Exercício 5. Duas células A e B foram cultivadas separadamente em soluções adequadas à sobrevivência. Em seguida, elas foram transferidas para a mesma solução, com concentração salina diferente da anterior. O gráfico mostra a variação do volume das células nessa solução. Olha lá, o volume da célula B não variou muito, mas veja o da célula A aumentando. Como é que a gente explicaria isso pensando na osmose? As células A e B e a característica da solução para a qual elas foram transferidas são respectivamente. Olha lá, minha gente. A célula A, um macrófago. A célula B, um paramécio. E a solução em que essas células estão é uma solução hipotônica. Por que isso a gente vai ver lá na frente de zoologia, né? O macrófago é uma célula presente aí no nosso organismo para defesa. E se ele é colocado no meio hipotônico, ele vai aumentar o seu volume, né? A água vai do meio para dentro da célula. Agora, por que no paramécio isso não acontece? O paramécio, ele é um ser unicelular, então ele precisa lá no ambiente se proteger, inclusive da osmose, né? Se ele está num meio hipotônico, ele vai explodir? Vai morrer por causa da osmose? Não. Então, os paramécios, a gente vai estudar isso com detalhes, eles apresentam uma organela chamada de vacúolo pulsátil. Ela fica expulsando, toda vez que ela pulsa, que ela se contrai, ela expulsa a água de dentro da célula lá do paramécio. E isso faz com que ele mantenha, né, o seu volume celular. Então, as nossas células não têm essa capacidade, elas não sofrem mais com osmose, né? E um paramécio, um ser unicelular, ele evolutivamente tem aí esse processo. Então é isso. Espero que a aula tenha sido boa e espero que vocês treinem, né? Façam os exercícios aí da apostila. Até a próxima aula, a gente continua falando sobre a permeabilidade, né? Falta falar do transporte ativo e do transporte em quantidade ou endocitose, que eu citei no comecinho da aula, tudo bem? Tchau, pessoal!